Olá, nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, venho falar do palavreado grotesco e grosseiro que o Supremo Tribunal Federal está usando em relação aos senadores por causa de interesses feridos deles lá na pauta do Senado. Falo também da minha coluna na revista Cruzoé, do Antagonista, a respeito da história real do Oriente Médio que o PT ignora. E ponho, inclusive, o linkzinho na descrição deste meu comentário para que você possa acessar, caso seja assinante da História do Antagonista. E conto para vocês que o Lula jantou com gente do STF, dando a entender que vai nomear mesmo o Flávio Dino e mostrando que não tem para lá para o Supremo e que não tem mesmo nenhum problema você levar para o Ministério da Justiça a dama do tráfico para dar palestras bastante comoventes para a necessidade da justiça no Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez, mais um fim de semana, e agora nós voltando aqui para a nossa lead diária, contando com a sua ajuda, com a sua presença, com a sua participação, com o seu envio desse meu vídeo gravado para as suas redes sociais, e apelo para que você convença seus amigos a fazerem a mesma coisa quando gostarem do vídeo, né? A respeito do dia, eu volto a tratar com muito desprezo e muita cobrança a atitude grotesca de ministros como Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso em relação ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, porque o Senado aprovou uma emenda bastante justa do senador Euvício Guimarães, líder do Podemos, na casa, senador pelo Paraná, acabando com esse negócio de decisão monocrática. O Supremo é para ser uma decisão colegiada. São 11 ministros. Não são mais um, até dar 11. Não, 11 ministros. Agora ficam aí acusando os senadores de terem intenções malignas, fora da lei, para fazer tomar essa atitude prejudicial à excelência das excelências, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Essas diatribes, digamos assim, precisavam ser punidas, viu, senhores ministros? Os senadores, eu quero dizer o seguinte: o senador Jacques Wagner, ele não pode ser coibido. O Supremo, que vive se orgulhando aí de ter colaborado para a democracia, Alexandre de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral, fica atingindo a democracia, o direito de opinião. O senador Euvício não pode ter opinião, o senador Jacques Wagner pode ter opinião, o senador Rodrigo Pacheco não pode presidir a casa dele em paz, tem que ficar esperando a bênção dos supremos ministros do STF. Ora, meus amigos, estava na hora de deter esse tipo de avanço, né? Então, como eu falei também no começo aqui do vídeo, a minha coluna na Cruzoé, no Antagonista, da sexta-feira, 24 de novembro, a história real que o PT ignora. Na adoração da fanática pelo terrorismo do Hamas, Lula despreza as origens históricas de holocaustos e genocídios. O meu artigo está lá, além da propaganda. Para ler na íntegra, o assinante da Cruzoé e do Antagonista pode acessar um link que está aqui na descrição, aqui, como eu já falei. Lula jantou com alguns desses ministros do STF e deu uma dica que vai nomear mesmo o Flávio Dino, né? Quer dizer, Juscelino Filho foi notícia aqui no Antagonista de que o Lula não está nem aí. Juscelino Filho faz o que quer, vai comprar cavalo, vender cavalo, usando passagem da FAB, e substituiu a Namusa no Ministério do Esporte, e o Lula não está nem aí. Mesma coisa com o Flávio Dino e com o Silvio Vasconcelos. Em vez de tomar medidas corretivas na gestão dessas áreas federais, eles querem crucificar a editora de política e chefe da sucursal do Distrito Federal do Estadão em Brasília,
a Andresa Matais, e o Estadão, por isso, né? É a democracia do PT, né? É isso aí, estão prestigiando aí, né? O nosso Flávio Dino, Ivo Flávio Dino, o homem que consegue, o único ministro da Justiça que subiu no muro no Rio. Com autorização de quem? De quem? Nunca ninguém contou. Bom, eu quero fazer uma correção sobre um erro que eu cometi aqui na semana passada, quando eu atribuí a Alexandre de Moraes a responsabilidade pela ausência de atitude em relação às doenças que levaram à morte na Papuda, em Brasília. Um dos condenados, o Gleiriston Pereira da Cunha, condenado pelas tentativas, pelo golpe frustrado do fascismo bolsonarista no dia 8 de janeiro de 2023. O próprio Gleiriston avisou isso no interrogatório, várias vezes o advogado, agora não foi o Alexandre de Moraes é responsável pela prisão dele, pela condenação, por tudo. Mas, a respeito da questão médica, o responsável é André Mendonça, terrivelmente evangélico ministro do Supremo. André Mendonça. Agora ele se associa a outro terrivelmente, né? Evangélico, que é o Dias Toffoli, que proibiu o Lula de ir para o enterro, para o velório, para o enterro do irmão, num gesto de desumanidade, pelo qual ele quer ser perdoado e o Lula não dá sopa para ele. E eu tô com o Lula nisso aí, hein? Não tem que perdoar esse cara não, Lula. Não, é um desumano. Pois é, todo esse time aí, Xandão, André, Dias Toffoli, precisava ter umas lições de humanidade. O Beto Simonetti, aliás, por falar no Alexandre de Moraes, o Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mandou um recado para ele. O Alexandre de Moraes andou fazendo umas piadinhas, umas ironias a respeito de decisões da OAB, e ele mandou dizer o seguinte: queremos respeito às manifestações da OAB, que é a maior instituição civil do país. Representa uma classe que cumpre função essencial e a administração da justiça e sempre se coloca ao lado do Estado Democrático de Direito, disse o presidente da OAB. Engole essa, STF. Miriam Leitão escreveu no Globo desta sexta-feira que o fim da desoneração, a não ampliação, não adiamento da desoneração do salário resolve o difícil dilema do governo Lula entre arrecadação e emprego. Difícil uma ova. É facílimo decidir pela arrecadação. O PT, o Lula, os governantes em geral, a casta dirigente do Brasil, o Miriam, sempre decide pela arrecadação. Sempre decide para escochar o cidadão. Ninguém decide pelo emprego. Depois diz que é do trabalhador. O trabalhador não tem nada. É talvez o sindicalizado, os privilegiados dos sindicatos, isso sim, que são os únicos beneficiários no Brasil dessa sanha arrecadadora do governo federal. Olha, meus amigos, hoje é uma notícia de alívio para o mundo, com a devolução dos reféns israelenses em mãos do Hamas, depois do acordo negociado pelo Catar, que tem sido chamado de a Suíça do Oriente Médio. É uma trégua de 4 dias, durante a qual todos os lados, os militares israelenses, o grupo terrorista Hamas e o braço armado do Hezbollah no Líbano, concordaram em parar os combates. Isso vai permitir a libertação de 50 reféns detidos pelo Hamas em Gaza, em troca da libertação de cerca de 150 pioneiros palestinos. Essa matemática que o Lula deve aprovar, mas o Pitágoras certamente não aprovaria. 50 é bem menor do que 150. Né? Meus amigos, acontece o seguinte: na quarta de final da Copa do Mundo, sub-17, o Brasil também foi banhado pela Argentina por 3-0, 3 gols do cara que está sendo chamado de o Hendrick, argentino, né? Cláudio Echeverri. E o Brasil, depois de ter um desempenho notável nessa categoria, também entrou na onda das péssimas atuações das seleções de todas as idades. E não tem nem o que discutir da superioridade argentina, já nós conversamos isso no vídeo que eu gravei na quarta-feira, depois daquele acontecimento lamentável do Maracanã, na terça. A seleção se despediu do torneio, do sonho do pentacampeonato, e era o último time a ganhar o Mundial da categoria, quando venceu o México na final de 2019,
e havia levado também os troféus de 97, 99 e 2003, o maior campeão da história junto com a Nigéria. Antes de concluir, como sempre eu faço aqui, eu quero convidar você para você me acompanhar no Neumann Entrevista Walter Maierovitch, falando do episódio lá do Oriente Médio, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, e um 2 dedos de prosa com Chico Graziano sobre o absurdo que foi a execração do agronegócio nos exames do Enem nas semanas anteriores. Olha, direto ao assunto, até!